Boa tarde ou boa noite, bom dia. Nós vamos para a aula 3 de História, parte 1 de Revolução Americana. Nós temos aí o traçado do mapa do território, dos Estados Unidos, e nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana. Os Estados Unidos dividido em colônias, as 13 colônias da América do Norte. Sendo assim, a Revolução Americana, também conhecida como Independência dos Estados Unidos, foi declarada no dia 4 de julho de 1776. Isso daí é só uma introdução. No ano de 1776, a fronteira das 13 colônias era o que vocês estão vendo aí, do lado oeste, lado leste, desculpa, lado leste do território da América do Norte, banhada aí pelo Atlântico. O mapa das 13 colônias está colocado aí. Aqui o continente americano como um todo, América do Norte, Central e Sul, o Brasil aqui nessa região, e as 13 colônias só fazia ocupação aqui nessa área em vermelho. Principais causas da Revolução Americana, principais causas da independência dos Estados Unidos, os fatores favoreceram esse acontecimento. O aumento da exploração da metrópole da Inglaterra sobre as 13 colônias americanas, principalmente pela cobrança de taxas e impostos, a influência dos ideais do liberalismo e do iluminismo. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então, a liberdade, igualdade de direitos, a autodeterminação, na política e economia, a rejeição ao absolutismo, ao rei mandar de maneira absoluta, única, e também a defesa da liberdade comercial e da justiça social. O outro ponto foi a negligência da metrópole, eu repito, a Inglaterra, em relação às colônias, em função dos problemas que a Inglaterra enfrentava no século XVIII, como as revoluções internas e guerras. O desenvolvimento industrial das colônias do Nordeste também foi um outro ponto que passa a ser barrado pelos britânicos, gerando uma insatisfação nas 13 colônias. Esse impedimento, a industrialização colonial, gerou muita insatisfação na burguesia industrial das colônias do Nordeste americano. A legislação imposta também pela Inglaterra, que dificultava o desenvolvimento das 13 colônias, dificultando assim o desenvolvimento. Criou-se novas leis impedindo aí o avanço, o desenvolvimento econômico, a liberdade comercial e tal. E essa criação de novos impostos para o pagamento dos custos de guerra que os ingleses tiveram. Os ingleses, nós temos aí a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra e França disputando o Canadá. E aí a Inglaterra sai vencedora, mas tem os custos, os gastos que ela teve durante a guerra. Então, o que os ingleses fizeram? Criaram novas taxas, novos impostos para os colonos ingleses na América do Norte para que eles pagassem como uma forma que a Inglaterra encontrou para repor aí o dinheiro nos caixas da Inglaterra. E o que, lógico, gerou insatisfação. A maior interferência da metrópole e a procura por ampliar sua exploração sobre a colônia, fizeram com que a Inglaterra decretasse uma série de leis nas décadas de 60 e 70 aí do século XVIII ainda, visando aumentar a arrecadação da sua colônia. Como nós vamos ver agora, as leis criadas, as taxações. Lei do açúcar, no ano de 1764. Essa lei reduziu o imposto sobre o melaço, porém aumentava os impostos do açúcar, do vinho, da seda e de outros produtos. O objetivo dessa lei era destruir o rentável comércio triangular. O que era o comércio triangular? O comércio triangular, ele era feito entre a África, a América e a Europa, no caso a Inglaterra. Segue aqui. Região aqui das Antilhas, na América, onde hoje nós temos a Jamaica, nós temos Cuba, região das Bahamas ali. As 13 colônias na América do Norte,
Na Europa, nós temos aqui o destaque para a Inglaterra, entra também aqui Portugal, Espanha aqui dando destaque. E na África aqui, tá? Na costa oeste do continente africano, como Costa do Marfim, a Costa do Ouro aqui e outras regiões. Quais eram os produtos? Eu coloquei destaque para vocês para poder facilitar. A Inglaterra, para as 13 colônias, mandava manufaturados, produtos já industrializados. As 13 colônias inglesas na América mandava para as Antilhas alimentos e manufaturados, como por exemplo aí tecidos. Nós vimos isso ali. Das 13 colônias para a África, saía também tecidos, saía rum, tá? Armas, ferros, vinha para essa região. Das Antilhas para as 13 colônias, ia melado, açúcar, ouro. Aqui você vê a setinha dizendo que das 13 colônias para as Antilhas, podia vir também madeira, farinha, peixe, carne. E das Antilhas para lá ia. Aqui fala moeda, açúcar e melado. Continuando, África para as Antilhas. Mandava o quê? Da África para as Antilhas vinha escravo e vinha ouro. E das Antilhas para a Inglaterra, Antilhas direto para a Inglaterra, nós temos aqui açúcar, melado, frutas, madeira. Então, esse comércio triangular era feito entre Europa, América e África. E era bem rentável. Quando a lei do açúcar vem e diz que aumenta os impostos aqui, acaba por diminuir os lucros dos colonos ingleses. A segunda lei, também no ano de 1764, foi a Lei da Moeda. Ela proibia a emissão de papel moeda na colônia. Dessa maneira, a Inglaterra tentava restringir a autonomia, né, das colônias. Coloquei só umas imagens do dinheiro aí. Terceira lei, Lei da Hospedagem, também de 1764. Essa lei obrigava os colonos na América a abrigarem e alimentarem os soldados ingleses. A Inglaterra mandava os soldados para a América para vigiar os colonos. E ainda queria que os colonos bancassem esses caras, esse exército todo, alimentando esse exército e abrigando esse exército. Qual o objetivo? Fazer com que as colônias pagassem os gastos com as tropas que as vigiavam. Quarta lei, a Lei do Selo, do ano de 1765. Essa lei decretava que todo documento impresso na colônia, nas 13 colônias, deveria conter um selo britânico para oficializá-lo. Esse decreto provocou muitos protestos na América, o que fez os ingleses revogarem essa lei no ano seguinte. Você pode estar pensando, mas qual é o problema do documento? Qual é o problema do selo? O problema é que todo documento impresso, ele tem um preço. Então, você tem o seu produto e você é obrigado a pagar para o governo para ter o selo do governo. Sem o selo, você não pode negociar. Então, eram taxas e mais taxas. Como existe hoje aqui no Brasil, quando a gente precisa de algum serviço da prefeitura ou do estado ou do próprio governo federal, tudo que você vai fazer, você precisa pagar uma taxa. A quinta lei, de 1767, ela aumentava os impostos sobre o vidro, sobre corantes e sobre o chá. E, com certeza, outros produtos. A sexta lei, Lei do Chá de 1773. A Inglaterra tem por costume o uso do chá. Chá, a bebida, o chá, como a gente tem aqui o café. Os colonos nas 13 colônias cultivavam o produto e vendiam, né, para vários lugares, inclusive para a Inglaterra. O colono vendia para quem ele bem entendesse, para quem pagasse mais. Só que a lei do chá, a Inglaterra colocava como imposição, ela impôs o monopólio da venda do chá na colônia para a Companhia das Índias Orientais. Então, o que isso significa? Que só essa empresa, a Companhia das Índias Orientais, uma empresa inglesa, poderia ir até as 13 colônias, comprar o produto e revender para quem bem quisesse, excluindo, portanto, a elite colonial,
das 13 colônias que lucravam com a venda desse produto. Com a venda desse produto. Isso desagradou as elites locais e causou uma revolta conhecida como a Festa do Chá de Boston, na qual os colonos invadiram o porto de Boston. E invadiram para quê? Eles atacaram 3 navios, eles se disfarçaram de índios. Por que índios? Porque era o que eles usavam como mão de obra, né? Na atividade no porto. E eles adentraram esses navios e lançaram as caixas de chá no mar. Aí diz mais ou menos 340 caixas. Nós tínhamos também o peso por toneladas. Então, eles pegaram todo o produto que já estava embarcado para ser levado para a Inglaterra e jogaram fora. E passaram a usar mais café, né, e chocolate, lógico que eles tinham que comprar isso de outras regiões, no lugar do chá. Como resposta por esse ato, por essa festa do chá de Boston aí, que foi o ataque aos navios e jogando aí as caixas no mar, a Inglaterra fez o quê? Interditou o porto de Boston até que o prejuízo fosse pago pelos colonos. Nós temos aí algumas imagens da festa, né? Eu coloquei aspas aí, do chá de Boston. Eles fazendo o lançamento das caixas de chá no mar, jogando fora aí. As atividades sobre o tema são no site, né, do conectadosdavila.com.br, a página da prefeitura para fazerem as atividades e aqui o YouTube, onde você está assistindo essa aula, e eu peço para não esquecer de dar o like.